Olá, estudantes do sexto ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre Roma Antiga, desagregação, crise romana. Ô louco, deu muito tempo. Bora lá, vou apresentar para vocês o primeiro slide. Você já ouviu falar em povos bárbaros? O que você sabe sobre eles? Ah, já sei, professor, já sei! Eles usavam barba! Que imagem vem à mente quando ouvimos a expressão invasões bárbaras? Aqui vocês têm uma imagem, um desenho, né, de Heinrich Lehmann sobre o saque de Roma pelos povos vândalos. Lembrando que a palavra vândalo também é histórica, né? Hoje a gente fala assim, o cara fez um vandalismo, quebrou a estátua ali, ó. A origem vândalo, de vandalismo, é que era um povo muito violento. Aí, inclusive, é uma das explicações da origem da palavra vândalo. São povos aos olhos de Roma, aos olhos do romano, chamado de bárbaro, porque não falavam o latim, não tinham os costumes, né, e nem a cultura romana. Eles tinham outros tipos de costumes, ou viviam de outra organização social, e aos olhos do romano, ele se achava um povo civilizado. Roma era a vida, era a civilização. Esses povos aí do norte da Europa, aí, ó, tudo tribo, tudo bárbaro, esses povos germânicos, tudo bárbaro, eles não falam latim. Ah, é isso. Eles usam barba, eles usam tudo, aqueles caras, eles não tomam banho. Então é tudo bárbaro. Olha, tudo diferente da gente. E nós somos civilizados. Nós temos termas públicas, temos cidades, temos civilização. E aqueles povos lá tudo atrasado. Nossa senhora, é terrível, né? É terrível. Você já imaginou a cena do romano tendo que imaginar como que era um povo estrangeiro que não falava a sua língua? Era mais ou menos isso. Agora, olha lá. Lembrando que são esses povos bárbaros que vão dominar Roma mais para frente. Galerinha aí, dá uma estudada aí sobre a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Bom, então nós temos aqui um exemplo dessa mistura, desse contato entre romano e germânico, o chamado Armínio. Armínio foi um cara treinado por Roma, ele foi alistado no exército romano, se tornou inclusive um general e num belo dia resolveu fazer uma uma traição. Preparou uma arapuca, uma emboscada, né? Vamos chamar aí de uma surpresa não muito agradável para o exército. 3 legiões romanas ele encaminhou para que direcionasse ali para a parte norte da Europa, e ele preparou os seus compatriotas, é até complicado, seus povos, seus amigos, seus conhecidos com outras tribos germânicas daquela região, para que atacasse de uma forma de emboscada, de uma maneira surpresa. Resultado, Batalha da Floresta de Teutoburgo. 15 mil soldados, 3 legiões, foram dizimadas, mortas pelas mãos do Armínio traidor, e dizem que entre 2 a 3 mil soldados bárbaros, germânicos, apenas. Nossa, imagina, é um massacre. Treinado pelos romanos, regressou à Germânia, onde veio a expulsar o próprio exército romano. E aí que está aí os povos, milhares de povos germânicos, né? E esse contato incluía interação, adaptação, também preconceito e exclusão. O próprio exército romano aceitava esses povos para que eles se tornassem uma espécie de soldados romanos, chamados de federados, né? Que iriam proteger a fronteira. Não são romanos, 100%, mas ganhavam uma cidadania limitada, né? Como o Armínio, um exemplo dele, como um outro exemplo de outros, como o Estilicão também, são germanos que foram, vamos dizer assim, aceitos dentro do Império Romano. Está aqui a região da Germânica, na Germânia, né, a região onde que viviam esses vários povos, inclusive os vândalos também, né, os godos, visigodos, ostrogodos. Aqui o Império Romano, em rosa. O significado de bárbaro, então, como o Sober falou, eram povos que viviam fora, né, povos estrangeiros, e os romanos necessitavam desses soldados próximos às suas fronteiras. O Sober também comentou que acabavam entrando, então, dentro do exército romano. A partir do século III, acontece uma chamada crise do Império Romano. Em geral, né, resumidamente, essa crise tem vários motivos, né, internos e externos, diminuição das guerras de conquistas, o próprio tamanho do exército romano também é uma explicação, não tem para onde ir mais. Vai para o norte, vai lá enfrentar os vândalos, vai lá enfrentar os visigodos. Custa muito, é muito caro manter todas essas fronteiras,
manter a estrutura e aumentar os impostos sobre esses povos. E quando você tem uma diminuição das guerras de conquista, você tem também uma diminuição da mão de obra escravizada, e isso também prejudica diretamente a economia, né, que vivia, o Império Romano vivia das guerras de conquista, vivia também da mão de obra escravizada. A raiz das crises, então, conservar tudo isso, como o Sober comentou, custa muito caro, e essa diminuição das guerras de conquistas. Neste vídeo, nós falamos sobre Roma, um pouquinho sobre povos bárbaros, um pouquinho sobre essa crise romana. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.